café. Ainda é muito cedo para tomar cerveja. Praticamente dá para você imaginar e criar o que você quiser com sistemas de controle hoje em dia. Amém. Né? Porque hoje a gente tem acesso a muita coisa que alguns anos atrás só o pessoal lá fora ou simplesmente nem existia, porque a gente usa recursos que estão aí em vários lugares do mundo, né? O pessoal está utilizando aí o Brewmania QX, Brew Uno, Craft Beer P e uma série de sistemas que são sistemas open source e acessível para todo mundo. Você pode montar o seu, né, a hora que você quiser. Claro, tem que ter um conhecimentozinho ali. Se não tiver um conhecimento, vem pro pai que a gente resolve. Mas fiquei pensando, né? Poxa vida, aquele controlador que tem lá nos States, o The Electric Brewery, eu acho que é assim que fala, não liga pra minha pronúncia não, tá? Mas é um controlador maravilhoso, galera, dá uma olhada aí. Sempre olhei esse controlador com muita vontade de ter um, né? Só que precinho salgado, dólar alto, e para trazer lá de fora, né? Então tem muita coisa ali que a gente nem encontra no Brasil, né? Que é utilizado para montar esse controlador, tem que importar e tal. Então, resolvi, cara, depois de muito tempo, tentar copiar e fazer um parecido. Aí começou uma jornada bem interessante, bem bacana, que eu quero compartilhar com vocês. Esse controlador, o The Electric Brewery, ele utiliza um controlador genérico, né? Esses controladores industriais, extremamente confiáveis, tanto que são industriais. Então pensei, vou montar um com esse controlador, né? Com esses sistemas de controle. Comecei a pesquisar e cheguei num controlador bem interessante, novo, né? Um modelo interessante da Novus. É um controlador que possibilita, por exemplo, você configurar as suas rampas e patamares pelo computador numa interface gráfica bem fácil de entender, teoricamente, e aí você consegue importar pela USB para o seu controlador. Isso porque quem tem sabe o quanto é complicado mexer nas configurações dele. Não são nada intuitivos, você tem uma série de códigos, né, e nomenclaturas que você tem que seguir e sempre tem que estar com o manual em mão para você fazer. Então, se você não tem uma familiaridade, não tem muito saco, você acaba sofrendo com isso. Se você precisar mudar a sua receita constantemente, por exemplo, receita vide processos de controle, tá? Etapas de controle. Então, acaba que não é uma coisa muito versátil de se utilizar. Por isso que eu fui no da Novus, que tem ali uma entrada USB e você consegue fazer as rampas ali pela interface gráfica. Antes de comprar todas as outras peças que eu utilizei para montar esse controlador, eu quis primeiro olhar o controlador e estudar ele, ver se era isso mesmo, né? Essa maravilha que eu estava achando que era. Já deu para perceber que não foi. Cara, depois que você utiliza um Brewmania QX, um Brew Uno, um Craft Beer P, que é voltado para cerveja, você sente necessidade de muita coisa. Esses controladores industriais são genéricos. Não estou dizendo que são ruins. Eles são industriais, são excelentes, muito confiáveis. Então, chegou aqui, fui brincar com ele, conhecer, ver como que é e tal. Cara, é a mesma dificuldade, ele é confuso, digamos assim. Então você não tem versatilidade. Eu falei, cara, como é que a gente... Pô, eu vou sentir falta, eu vou investir uma grana num controlador desse, com um sistema de controle que tem PID, tem PWM, mas ele não é voltado para cerveja. Eu vou sentir necessidade, vou investir uma grana que eu vou querer voltar depois para o Brewmania QX, ou para o Brew Uno, desistir dele. Aí eu pensei, bom, se eu for montar um sistema desse, né, a nível industrial, né, com componentes industriais, que é o que esse controlador que utiliza, eu vou precisar de um sistema que seja parecido, o mais parecido possível com o industrial. E se você for verificar esses sistemas hoje aí de controle industriais, né, esses novos e Coel, etc., eles não têm a interface web. A interface web é muito bem-vinda para gente que é entusiasta, cervejeiro, e funciona muito bem para a maioria das pessoas. Mas eu sinceramente nem estava mais utilizando a interface web e muita gente tem dificuldade com ela, cada um tem um roteador em casa, não tem familiaridade às vezes com interface web, com conexões Wi-Fi, então o sistema ou ficava caindo ou perdia a conexão, então isso estava gerando um certo transtorno para algumas pessoas. E para mim também, que tenho que dar suporte para o pessoal, porque é o que eu faço, né? Então, quem compra o controlador comigo recebe suporte na medida do possível, o que tiver ao meu alcance eu ajudo.
Então estava chegando num momento que muita gente estava utilizando e alguns estavam tendo dificuldade, e eu também estava tendo dificuldade para poder dar o suporte para a galera. Então eu pensei comigo, o Brewmaniac X, ele é um controlador, um sistema de controle que é muito versátil, tanto na parte web quanto na parte direta aqui nos botões, né? Controlando os botões. Você consegue fazer qualquer configuração independente, pela interface web ou pelos botões. Porém, seria legal dar uma enxugada, no meu caso aqui, que é capar a parte web. Daí você vai falar, pô, Matheus, você vai tirar a parte web, que é a parte mais legal? Cara, eu concordo, é a parte mais legal do sistema. Você ter ali os gráficos na tela do celular é uma coisa, porra, cara, excelente, legal demais. Mas na prática aqui, pra mim, não funciona. Eu prefiro vir aqui no botão e pronto, fazer o que eu preciso fazer. Fui lá na programação e capei ele do código. Simplesmente removi a parte web do controlador. E não foi só desligar o Wi-Fi, porque ele tem muita coisa vinculada para poder rodar, e eu quis enxugar toda essa questão Wi-Fi para poder ficar o mais estável possível, manter a estabilidade, que fosse tão confiável quanto um controlador Coel ou um controlador Novus, ou qualquer outro desses controladores industriais. Então eu capei a parte web. Pois é, com muita dor no coração, mas eu fiz isso. Mas eu tenho um sistema bem mais confiável, bem mais enxuto, bem mais direto e pronto para. Porém, o controlador continua sendo compatível com Brewmaniac X, Brew Uno, o que vier aí que for da mesma linha, né, na plataforma ali Brewmaniac X, igual é o Brew Uno, né, na mesma placa, ou mesmo que tenha alguma coisa diferente, ESP8266 vai ser compatível. Então beleza, decidido qual vai ser o sistema de controle, Brewmaniac X com Wi-Fi capado, porém muito confiável, não tem instabilidade, posso confiar tanto quanto um controlador Coel ou um controlador da Novus aí. Maravilha, perfeito, é isso que eu quero. Tem PID, tem o PWM, tem os recursos voltados para cerveja, adição de lúpulo, tempo de fervura, ou seja, ele conversa com a produção de cerveja. Não é o mesmo controlador que você vai usar numa granja ou vai utilizar numa cerveja. Esse aqui é voltado para cerveja, tô feliz, é isso que eu queria. Então beleza, vamos adiante, vamos montar o controlador, né? Vamos orçar o bichão aí. Decidi que ia fazer algo parecido com o The Electric Brewery. Aqui dentro a gente tem um sistema de acionamento voltado para 8.000 watts. Estou usando todos os componentes industriais, relé de estado sólido da Novus, que eu confio demais, tenho certeza que não é falsificado. Galera, cuidado com componente falsificado. A relé de estado sólido tem demais no mercado, não vale a pena, cara. Custa 30 pila, corre. Num relé de estado sólido de confiável não custa 30 conto. Você vai ter dor de cabeça. Porém, Novus é de fabricação nacional. O chinês muito provavelmente ainda não copiou. Então você compra direto da Novus, não precisa comprar importado. Você vai pagar R$180 num relé de 60 amperes, né, superdimensionado, para você utilizar, por exemplo, com 8.000 watts. Então tem uma margem muito boa. E outra, se você vai utilizar um relé de estado sólido de 40 amperes, tenha em mente que você não vai utilizar ele em 40 amperes. Isso porque você vai trabalhar no limite do componente. Você tem que ter um cálculo aí de mais ou menos 15 a 20% de margem, né, para o relé de estado sólido poder respirar. Então você vai poder utilizar ali uns 30 amperes, 32 amperes no máximo. Mais do que isso, você está suscetível a queimar o seu relé de estado sólido. Beleza, pessoal? Então fica a dica. Long Term Support, digamos assim, é muito utilizado em software isso, né? Então você consegue ter suporte de longo prazo. Você pode, por exemplo, queimou um relé de estado sólido, daqui 10 anos você vai numa loja e compra porque é padrão industrial. Você vai lá e troca o relé de estado sólido. Queimou um LED aqui, você tira o sinaleiro e troca. Então são componentes que você acha em qualquer lugar. Sem contar que é bonitão. Eu acho bonito, tem gente que acha que parece uma máquina russa aí de lançar míssil. Eu também acho, mas eu acho bonito. Então ficou legal pra caramba, cara. Eu tô muito feliz com o controlador. E claro, vou disponibilizar, tá lá no site, né? Vou colocar no site. E o bacana também é que dá pra aumentar demais aqui a capacidade dele, né? A gente tá usando um case que é metálico, na parte interna é espaçosa. O relé de estado sólido está sendo dissipado por essa barra de alumínio gigante aqui em cima. Então dá para utilizar, por exemplo, relés de 80 amperes ou até mais 100 amperes e dá para chegar aí fácil nos 15, 20.000 watts. Porém, claro que muda muita coisa aqui, os cabos têm que ser mais grossos, cabos de 16 milímetros, se for utilizar, por exemplo, com 17, 15.000 watts, tem que ter um cabo mais grosso. Então,
dá para redimensionar ele para a necessidade que tiver o cervejeiro. Lembrando que o estabelecimento tem que ser sempre também condizente com o que você vai utilizar na resistência. Vai usar uma resistência de 20 mil watts? Não dá para ligar numa tomada qualquer, você tem que ter um quadro elétrico dimensionado para isso, né? Então, acho que a maioria já sabe disso, mas não custa avisar. Então, tá aí, né? Brewmania QX com cara de The Electric Brewery. Eu acho, pelo menos, né? Tomara que vocês achem também, porque esse era o intuito. E tá aí o bichão, vou mostrar ele para vocês. Então tá aí o controlador rodando Brewmania QX, sem Wi-Fi, né? Só a parte física mesmo aqui de botões, e tá excelente para mim, tem todos os recursos, não perdi nada, só perdi a interface web, que sinceramente durante a abraçagem eu nem utilizo. Esse é o meu setup, né? Tô utilizando aqui uma panela de mostura e uma panela de fervura. Assim que eu faço o mash out, eu mando aqui para a panela de fervura e continuo. Porém, o controlador ele foi feito para ter a saída aqui da panela de Sparge, ó, que não está ligada ainda, eu preciso comprar uma panela. Então tá aqui, tá? 3 sensores, as tomadas aqui industriais para ligar a bomba, saída extra da bomba. E o bacana é que assim, vocês já vão ver aqui dentro, eu estou utilizando aqui contatores para fazer o acoplamento da resistência. Então se eu quiser desligar totalmente, desacoplar, eu consigo. O controlador está acionando aqui, por exemplo, está mandando sinal, porém não está passando corrente, porque tem os contatores ali, tá? Então, alarme industrial, botão de stop, se bater aqui, pum, desliga total, né, o sistema. Então vamos ver por dentro. Por dentro é que a coisa é cabeluda. Vamos lá, vamos abrir aqui. Tá aí, ó. Então a plaquinha é uma placa que eu desenvolvi especificamente para esse tipo de controlador, que utiliza relés de estado sólido, né? Convencionais, né? Digamos assim, industriais. Então você consegue montar o seu controlador de forma muito fácil aqui, né? Tem aqui os contatores, tá aí são os contatores de acoplamento, né? São eles que fazem a ligação física do cabo da resistência com o cabo da saída do relé, né? Contator para ligar e desligar também. Tem aqui a fonte 12 volts, então esse é o controlador por dentro. Então aqui na área central a gente tem nada mais nada menos que a interface do Brewmania QX, do sistema de controle. Botões up, down, claro que ele muda, né, de acordo com a rampa aqui, na etapa que está em andamento, os botões são dinâmicos, né. Então é o Brewmania QX. Aqui a gente tem uma porta USB para poder fazer o flash do firmware. Então ele é compatível com o Brew Uno, com o Brewmania QX e com o sistema que eu enxuguei aí do Brewmania QX, tá? E o que vier também na plataforma ESP8266. Bom, aqui em cima a gente tem o botão on-off, liga e desliga geral, tá? O medidor de energia, que mede aí o consumo, mostra pra gente também a potência que está em tempo real, né? Corrente também. O alarme é um alarme industrial, né, com buzzer e LED. Botão de emergência. Aqui do lado direito a gente tem tudo que é relacionado à água de Sparge para aquecimento, on-off, né? Aqui eu faço o acionamento do acoplamento, né, no caso, e o controlador é que faz o acionamento da resistência, né, o sistema que faz o acionamento da resistência. Aqui eu só ligo e desligo geral, tá? É uma chave para ligar e desligar geral o cabo. Eu espero que vocês tenham entendido. Bom, a bomba auxiliar, on-off, tá? Então tem aqui a bombinha auxiliar que vai nessa saída aqui. Do lado direito a gente tem tudo que é relacionado ao sistema principal, que é a panela de mostura e a panela de fervura. No caso aqui na chave eu faço a seleção de qual panela que vai ser operada no momento. Agora ela está para a panela de mostura, consigo desligar totalmente, né, desacoplar totalmente a parte elétrica e mudar também para a panela de fervura. E aqui a gente tem a bomba principal, que está no modo automático, controlado pelo sistema, mas se eu quiser eu posso simplesmente virar para o modo on aqui, posso precisar desligar totalmente, eu desligo a bomba. No sistema ele está entendendo o que está precisando, mas aqui está desacoplado. Então, aqui embaixo a gente tem aqui entrada para 3 sensores, né? Sensor de panela de Sparge, sensor da panela principal, né, mostura, e sensor da panela de fervura. As entradas das bombas e as saídas, né? Então a gente tem aqui alimentação,
Aqui a alimentação. Aqui a gente tem a saída da panela de fervura, saída da panela de mostura e aqui a saída da panela de Sparge, que eu não instalei ainda, preciso instalar. Assim que chegar a minha panela, a próxima abraçagem vai ser com ele, né? Utilizando todos os recursos aí. E é isso, esse é o controlador. Em cima tem um dissipador, um dissipador de alumínio. Tá. Aqui atrás eu coloquei o sensor tá ali escondidinho, né? Então eu coloquei um braço, né? Um braço de TV, para poder mover aqui o controlador para onde eu quiser, né? Então eu consigo mover ele aqui, né? E ajustar ele, tá? Para fixar na parede. Então esse é o controlador, esse é o sisteminha, logo a panela de Sparge vai estar aí. Não estava utilizando, mas agora com um controlador desse, deu vontade de usar, vamos usar. Bom, é isso, rapaziada. Esse aí é o controlador, tá? Tem aqui uma alça, né? Um pegador de inox. Os botões são de inox também. Então é isso, ó. Esse é o controlador.